Graça e paz, meus amados, bom dia, glória a Deus. Mais um dia que o Senhor nos dá o privilégio de uma noite de sono reparadora, de um dia amanhecendo e respirando este ar gratuitamente que Ele nos dá. Irmãos, a palavra do Senhor hoje nos presenteia em Atos 2, no verso 38, nos presenteia porque Atos 2, meus irmãos, ele é bem conhecido entre os estudiosos, que é a inauguração da igreja. E aqui, tanto em Atos aqui, relatos do médico e evangelista Lucas, vai nos dar aqui a certeza de como fazer, como proceder para reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. E depois eu vou levar um paralelo a Tito, que ali foi Paulo que escreveu, a Tito, e depois o que Jesus disse após a sua ressurreição nos 40 dias que ele ficou aqui na terra com os seus discípulos. E a palavra diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que presente para nós aqui neste devocional, que palavra abençoada, que palavra poderosa para que haja o mover do Espírito Santo em nossa vida. E aqui vamos entender os caminhos. Mas vamos orar ao Senhor para que Ele nos revele ainda mais em nome de Jesus. Pai querido, eterno Deus, Pai de infinita sabedoria, ó Senhor, como é bom ter a possibilidade de buscar a Tua presença, para que o Senhor em nós possa dar esta revelação, possa abrir o nosso entendimento, assim como eu vou levar aqui nos paralelos, que assim aconteceu. Oh Pai, muito obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui levando a tantos a Tua palavra, e aqui de uma forma de divisão, como um divisor de águas, mudança de vida, Senhor. Porque assim como o Senhor bem sabe, essa semana eu trabalhando a uma pessoa, passando para ela a importância de um batismo. Ô Senhor, aqui vai dizer que a janela dos céus, ela vai abrir. E é verdade, Senhor. Após o meu batismo, quantas coisas extraordinárias aconteceram. Pai, muito obrigado. Obrigado. Estou aqui com a Tua palavra, que o Senhor me ajude, me ensine a levar, inclusive, para que os meus irmãos tenham o despertar, que se convençam que precisam dessa mudança. Por isso eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que assim seja. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então essa palavra aqui, como está em Atos 2, como eu falei para vocês, que ela é considerada como a inauguração da igreja, através ali da ascensão de Jesus, ali Pedro mesmo que se levantou ali, e aqui vai dizer aqui, escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui é Lucas dizendo, relatando, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aqui é o relato então que Cristo subiu após os 40 dias ali da sua ressurreição. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas
concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí veio, né, a ascensão de Jesus e tudo. Aí foi acontecendo que, aqui no capítulo 2, vai mencionar sobre a descida do Espírito Santo, sobre o dom das línguas. E depois, no verso 14 do capítulo 2, Pedro já faz um discurso ali, dizendo: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, porque eles estavam ali com a presença do Espírito Santo, falando em línguas estranhas. Mas línguas estranhas, meus irmãos, ao meu ver, na minha visão, ela precisa ter alguém para interpretá-la. Mas aqui, aí Pedro disse, né, olha, vocês estão pensando que esse pessoal está embriagado aí, mas não. Assim como Ana, mãe de Samuel, também profeta Eli, pensou que ela também estava, mas ela estava ali também tomada da presença do Espírito Santo. É ali, e aqui o pessoal falando em língua, aqueles que receberam a presença do Espírito Santo de Deus no batismo. Então, pensando, sendo esta terceira hora do dia, que eles é a terceira hora do dia, como vocês estão pensando que eles estão embriagados? Mas o que ocorre aqui foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão como velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mas aí o verso-chave é esse, meus irmãos: arrependei-vos, vocês que não são batizados, arrependa do velho homem, nasça de novo da água e do Espírito, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Olha bem o efeito aí: e recebereis o dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo são muitos, são dentre os dons ministeriais, e também eu me arrisco a dizer que os aspectos do fruto do Espírito de Gálatas 5:22, e vai dizer que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a longanimidade, que é a benignidade, que é a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então isso é para você ter quando você cria legalidade com o Pai. Olha bem o que aqui vai dizer já Paulo em Tito, capítulo 3, no verso 5. Vou falar desde o 4 para pegar o contexto. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, está vendo aqui que tem já um dos aspectos do fruto do Espírito de Gálatas 5:22, que é a benignidade, e o seu amor para com todos. Já tem mais um aspecto, por isso que eu me arrisquei e aparentemente dá sim para fazer esse paralelo. Ou seja, aqui já tem dois dos dons, dos aspectos do fruto do Espírito: a benignidade e o amor. Aqui não, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aqui nos leva direto a outra carta de Paulo aos Efésios, quando ali Deus deixa claro que não é pela força do homem, não é pelas obras do homem, quando ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não se glorie. Olha bem. Então é isso aqui tudo é a misericórdia do Senhor. Se eu estou aqui hoje, que eu saí do pecado, que eu saí lá de Santa Vitória, Minas Gerais, da minha família, onde vivia aos 140 anos, pelo menos, aproximadamente, não sei exato, mas existia ali a raiz de iniquidade, de peso emocional e de peso espiritual geracional. Então existia ali sobre 4 gerações, como os muros de Jerusalém ali, que Neemias reergueu com apenas 52 dias, e eu estou atrasado nisso, porque já tem vários anos que eu já fui chamado. Desde 2007, 2009 eu me batizei, e agora em maio vai fazer, agora dia 9, né? Dia 9 de maio agora, daqui 3 dias farão 17 dias há 17 anos que eu me batizei, desculpa. Então, é isso, porque eu estava focado nos 52 dias em Neemias, mas eu estou atrasado. Mas eu espero em Cristo que essa palavra chegue lá na minha família, chegue na minha descendência, João Neto, Gabriela, Heitor, chegue ali, Itachi, Radassi, Hanna, que eles possam, de fato, compreender que a gente precisa levantar os muros da nossa família. Os 52 dias ali de Neemias, com aquele proceder, orando, jejuando, talvez seja por isso que eu estou atrasado, que eu não consegui fazer isso muito bem, mas o Senhor, nada é tarde para o Senhor, está trabalhando na minha vida. Estou no processo, inclusive, de jejum e oração, buscando algumas coisas da minha vida. E quando eu estou com a obra, trabalhando como Neemias estava ali com a mão, eu estava com a palavra, com a arma de Deus, que é a Bíblia Sagrada para a nossa vida, com a outra, e estou exatamente nessa posição hoje. E quero cada dia mais avançar para buscar essa graça e o conhecimento do Senhor sobre a minha vida, e levando a vocês, a todos vocês, aos que entenderem isso, para reconstruírem a muralha de Deus, que faz a menção sobre ser a proteção de Deus, a proteção espiritual na sua família. E aqui, além de Tito, essa palavra aqui nos trouxe direto a Lucas. Aqui foi palavra de Jesus Cristo após a ressurreição, ali dentro dos 40 dias que ele estava ali. E Jesus explicou às pessoas ali. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E hoje, para o nosso privilégio, aqui no Novo Testamento, porque aqui não existia ainda o Novo Testamento. Então, lhes abriu o entendimento, esse entendimento que eu pedi, intercedi ao Senhor em oração hoje por você, mas tome posse, meu irmão, ou meus irmãos. Abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E agora vem o paralelo direto a essa questão do batismo para o arrependimento, para a remissão dos pecados. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por lá, mas chegou lá em Santa Vitória, lá na Fazenda Pratinha, onde eu nasci. Chegou aqui em João Pessoa, aqui em Pernambuco, que eu estou nesse momento em Pernambuco, mas ali em João Pessoa, onde eu também vivo, a minha família fica ali. Mas chegou também onde chegar esse devocional hoje está chegando, lá no Tocantins, lá em São Paulo, lá em Ribeirão Preto, em vários lugares onde chegará este devocional.
Então é isso que precisamos entender, meus irmãos, que este batismo é para o arrependimento e haverá remissão de pecados. Olha bem, é a mesma coisa de você fazer, e é isso, de você fazer um acerto com Jesus Cristo. E Ele vai estar em você, que após isso, o Espírito Santo vai estar em você, vai te dando direção e vai havendo essa transformação de vida. E você vai ser como aqui no verso 48, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, permaneça na casa do Senhor, permaneça vivendo à luz das Escrituras, o Evangelho do Senhor sobre a minha e a tua vida. E na inauguração das igrejas aqui em Atos, que aconteceu ali há 1900 e poucos anos atrás, após a morte ali de Jesus e ali no meio entre a ressurreição dele. Então, se ele morreu com 33 anos e estamos aqui em 2026, estamos falando de 1993 anos. Então, desde lá foi anunciada às igrejas, e as igrejas do Senhor estão aqui à porta e bate nesse momento, e eu reforço contigo. Olha bem, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então se batize, faça um discipulado para você entender estes caminhos aqui pela Bíblia Sagrada. Eu me direciono agora ao irmão Alone, que decidiu essa semana lá na igreja, no domingo, no culto das 17 horas, que ele possa entender, fazer este discipulado, assim como ele está sendo orientado, e se batize e arrependa e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Agora, para receber o dom do Espírito, meus irmãos, existe uma forma, existe um caminho, e o caminho é o próprio Jesus. Quando ele fala que ele é o caminho, que ele é a verdade e a vida, nós vamos ter vida só se a gente viver a verdade das Escrituras no caminho dele. Não adianta a gente fazer na emoção ou fazer ali de uma forma sem entrega, sem ter uma entrega, uma devoção, porque aí quanto mais se isso acontecer, vai protelando. Você pode até um dia verdadeiramente se ficar na posição de crente, de realmente seu nome está escrito no livro da vida e você ter a salvação. Mas a gente precisa ter a ação da salvação, que é ministrar a palavra, que é endireitar as veredas, que é fazer com que a sua família, com que os próximos de você entenda e veja a transformação. Eu não lembro muito bem, acho que em 1 Timóteo 3, quero trazer para vocês, 1 Timóteo 3, Paulo, falando ali a Timóteo, ele fala exatamente assim, que chegou a ele o poder, chegou a ele o conhecimento, mas também, bora ver, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando seus filhos na disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio
e no laço do diabo. Semelhantemente, quando os diáconos é necessário que sejam respeitáveis de uma só mulher, e assim diz. Então é isso, temos que ter essa posição para que sejamos de fato testemunhos. E eu, como eu falo, há 17 anos que eu estou nessa ascensão, vamos dizer assim, mas eu, de certa forma, eu confesso para vocês que eu estou muito atrasado. Mas Cristo tem me revelado muitas coisas, já me deu um ministério, eu estou aqui avançando, e este devocional é uma forma de alimentar esta minha conduta. Então eu preciso ter uma boa conduta para que a verdade das Escrituras seja testificada na minha conduta. Algumas coisas eu já tenho, mas muitos eu ainda preciso melhorar. E os que estão perto de mim vão ver no futuro breve e tem visto onde eu estou melhorando, onde eu estou crescendo, e eu vou, em nome de Jesus, viver os favores de Deus com a graça dele trabalhando na minha vida. Amém? Fiquem em paz, que Deus abençoe vocês. Amanhã, quinta-feira, espero em Cristo que Ele me dê a força mais um dia, que me dê a honra, o privilégio de conviver com vocês aqui nessa terra, me dando a vida e o privilégio de evangelizar cada um de vocês. Amém? Fiquem em paz. Abraços.